As redes sociais têm uma coisa bastante interessante que é a possibilidade de democratização. Em tese, muitas pessoas têm acesso, mais pessoas têm acesso. O número de telefones celulares tem crescido, o que faz com que se torne um meio ainda mais rápido, né? Há o acesso mais rápido. E se por um lado isso é muito positivo, o outro lado é que essa rapidez muitas vezes traz no seu pacote uma falta de aprofundamento. A mesma rapidez com que se divulga uma notícia pode ser proporcional à absorção dessa notícia, sem necessariamente checagem, sem necessariamente a existência de uma fonte confiável, de um veículo de comunicação, de um veículo jornalístico que tenha a responsabilidade com aquilo que está sendo noticiado. Então, a gente pode dizer que tanto tem um lado positivo quanto tem um lado negativo. A democratização, o acesso a muitas pessoas, também é, de algum modo, algo não necessariamente real. Porque se há um número crescente de aparelhos ativos com conexão 4G, mais de 100 milhões no Brasil, isso não representa necessariamente a dispersão geográfica, a dispersão do ponto de vista de classe econômica no Brasil. E, além do mais, isso também acaba fortalecendo aquilo que eu chamo de informação recreativa. Quando você está nas mídias sociais, não necessariamente você está buscando informação ou está em suportes que possam ter substância do ponto de vista informacional. Mas mesmo nos veículos mais amenos, mais recreativos, as pessoas acabam recebendo um volume de informação muito grande. E quando eu digo volume de informação, não quer dizer necessariamente informação crível. O volume de crescimento de informações equivocadas, intencionalmente equivocadas, é gigantesco. A intolerância digital é fato. Eu diria que o primeiro aspecto, que é esse anonimato ou essa possibilidade de você criar avatares, de você criar perfis falsos, certamente isso ajuda a intolerância, mas eu diria que isso já extravasou para o mundo real. As pessoas estão absolutamente intolerantes e neste momento, que é um momento de disputa política muito polarizada, isso cresce fortemente e faz com que as pessoas deixem de buscar o anonimato e passem a confrontos pessoais, inclusive gerando uma sociedade na qual você precisa, a priori, ter posições, o que, do ponto de vista maniqueísta, é quase que natural, mas isso fragiliza mesmo as instituições democráticas. Sim. Olha, a violência é representação de ações passionais. O afeto que se gera no momento desse deveria ser menor do que a razão que esse momento geraria. Então as pessoas acabam muito mais indo por um aspecto de paixão, de defesa de candidatos, por exemplo, do que talvez de leitura a miúde dos planos de governo. Falta, certamente, mais educação para a nossa população, para que possa, em lugar de defender um candidato ou um partido ou qualquer coisa que o valha, pensar mesmo num projeto de curto prazo, porque afinal de contas o Brasil está numa situação caótica, e pensar também em projetos de médio e longo prazo. Que país a gente quer deixar para as próximas gerações? Então aspectos de ordem econômica, de ordem pensando em termos de trabalho, em termos de reforma econômica, de reforma política, deveriam ser os principais nortes para você escolher um candidato, e não simplesmente você gostar de uma maneira superficial de um ou de outro. A partir do ano passado, quando foi autorizado legalmente o impulsionamento nas redes sociais, isso também facilitou a vida de alguns. Mas isso também tem uma ligação direta com a verba que a pessoa tem para sua campanha. Esse candidato especificamente do PSL, ele tem um tempo muito pequeno de televisão e ele não tem exatamente uma verba eleitoral das maiores, porque se trata de uma coligação muito pequena de partidos pouco expressivos. Então, o que se percebe é um engajamento forte de parte dos seus eleitores, que parecem mais torcer por um time de futebol do que efetivamente por uma plataforma de governo. Alguns partidos, especialmente os grandes partidos como o PSDB e PT, que certamente são os partidos mais expressivos do país e que tradicionalmente têm estado nas campanhas eleitorais majoritárias, as últimas campanhas eleitorais a presidente, certamente teve a figura dos dois partidos. É um partido profissionalizado do ponto de vista de redes sociais já há muito tempo, tem certamente uma verba para a campanha bastante substancial e tem mais de 20 minutos por dia de televisão, o que é muito tempo. Mas talvez o conjunto dos fatores hoje seja muito movido também, como eu disse, por um aspecto passional, por um aspecto de afeição.
Talvez a falta de carisma do candidato, talvez até mesmo as vinculações que são feitas em relação a ele, associando o atual governo, ou talvez a falta de certeza em relação à postura do candidato, sejam alguns fatores delicados. E o que a gente percebe é que nas campanhas, que certamente são os períodos do dia, portanto elas podem mudar a qualquer momento, e a representação disso nas pesquisas, tem mostrado um alinhamento que é muito mais passional, e que parece representar uma ideia certamente já muito antiga, que é de ter uma posição mais à direita ou uma posição mais à esquerda. Quando a gente deveria falar muito mais de projeto, muito mais de plano, a gente acaba dizendo se gosta mais de um candidato ou de outro. Essas agências prestam um grande serviço para a sociedade. Checar o que uma pessoa diz, uma pessoa que está se propondo a assumir um cargo público, verificar se ela está dizendo verdade ou mentira, é de grande importância, de grande relevância. Mas eu acredito que elas ainda atinjam a um espaço muito circunspecto da população. Aquele grupo de pessoas que já é bem informado e que está predisposto a se informar. Num cenário como esse, a pós-verdade, aquela ideia de você acreditar sempre antes do que mesmo a checagem, ou não checar a informação porque você já acredita o suficiente, é o grande perigo que a gente vive. Então, o serviço é importante, mas eu diria que o reflexo que isso causa na sociedade ainda é bastante pequeno.